Estamos de volta a mais um episódio do podcast. Esse é o nosso 7º episódio aqui do Conexão Rede Petro e eu tenho um enorme prazer de agradecer ao Renato Ribeiro. Obrigada pela presença como meus convidados aqui hoje. E ao Renato Menezes aqui também. Obrigada pela presença de vocês. Tenho muita certeza que essa nossa troca aqui vai ser muito produtiva. Afinal de contas, a gente está falando de um segmento que o mundo inteiro já não vive sem, que é tecnologia. Exatamente. E a gente fala muito sobre o crescimento das empresas quando o assunto é TI. E ninguém mais, ninguém menos do que uma empresa super especializada, que tem anos de excelência e reconhecimento no mercado para estar aqui ao nosso lado, trocando mais sobre essa informação. O Renato Ribeiro é um dos membros da Rede Petro, faz parte também de uma grande rede de networking, que é o BNI. E, Renato, quero aprender muito aqui contigo nesse podcast, né? Vamos aprender juntos. Mas antes da gente começar falando sobre tudo que a gente e os nossos internautas querem saber, eu, Luana Souza, jornalista, quero saber de onde vem MPA Tecnologia. Que história é essa? Vamos começar falando dessa história, né? Obrigado, Luana. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Sou Renato Ribeiro, diretor comercial da MPA. MPA significa Mentes Pensantes Associados. E como surgiu a MPA? Lá no final da década de 90, havia um grande temor, né, com os computadores, com o bug do milênio. Pode ser que algumas pessoas sejam dessa época e outras não, né? Naquela época, os sistemas eram programados só com 2 dígitos no ano, né? 00, 01, 02. Então, tinha o 99, que era o último ano, 1999. E as empresas tinham um grande temor de tudo parar. Sistema bancário, financeiro, pagamento, tudo poderia parar. E aí, um grupo de estudantes que estudavam numa universidade receberam um desafio do professor de criar uma empresa júnior. Uma empresa que hoje a gente chama de startup, né? E essa empresa júnior, ela surgiu com o objetivo de cuidar da infraestrutura que poderia parar a partir do ano 2000, com o bug do milênio. Ou seja, então, era medo para todo mundo, insegurança, né? Ninguém sabia o que estava por vir. Prepare-se que o mercado vai explodir, tudo vai parar, e a MPA, a empresa que surgiu dentro de uma universidade, incubada numa universidade, poderia atender vários clientes que poderiam ter sua infraestrutura parada. O bug não aconteceu, houve a correção antes do ano acabar, de 99 para 2000, mas ela continuou com seus objetivos de cuidar da infraestrutura, cuidar suporte a todas as empresas que necessitassem desse tipo de serviço. Muito bacana, interessante a gente ouvir isso, né, e ver como ao longo dos anos 2000 até essas mais 2 décadas que estivemos aqui, né, como as coisas evoluíram e como foi se elaborando essa questão da necessidade e dependência das empresas, porque existem pesquisas apontam que as empresas que não terceirizam os serviços de tecnologia, elas tendem maior índice ao fracasso, né? Como é que é isso? Então, o que a gente percebe hoje é que muitas empresas elas acabam focando no problema e tratam a TI como custo, né? Ela não trata como investimento, né? Tudo que se passa hoje numa empresa, área financeira, contábil, jurídica, esse podcast aqui, tudo está relacionado à infraestrutura, tudo tem infraestrutura. Então, se não houver um investimento em infraestrutura, o mínimo que for, a empresa cuidar, olhar para a sua infraestrutura como investimento, a possibilidade dela parar é muito grande. E aí, Renato, quando a gente fala, Menezes, quando a gente fala de estruturação de TI, o que se pode pensar a nível disso? Porque a gente está falando de TI hoje, da necessidade para pequenas, médias e grandes empresas. E aí, quando se fala em estruturação, o que a gente pode entender nesse processo? Depende muito da necessidade do negócio, né? Então, tem negócios que são pequenos que não precisam ter grandes infraestruturas, tem pequenas... Nuvem, por exemplo, é um ponto muito avançado hoje em dia. Pequenas e médias empresas, cada uma tem depende muito do seu negócio. Então, pequenas empresas podem ter pequenas infraestruturas, mas preparadas para crescerem
conforme o seu negócio for crescendo, e médias e grandes também, infraestruturas que podem crescer ao longo do tempo, né? Desde suas necessidades também. Sim. E aí, voltando para essa questão, qual o erro mais comum que você consegue enxergar hoje nessa questão da estruturação, a UTI, suporte? Então, é quando a empresa ela olha a TI como custo. Quando ela olha a TI como custo, é um erro. Por quê? Porque ela trata a TI como a empresa fosse um bombeiro. Deu pau ali numa infraestrutura, eu vou lá e conserto. TI tem que ter planejamento, tem que ter trabalho prévio, infraestrutura sólida, para que você previna justamente esses problemas. É assim como a comunicação, né? Algumas empresas querem cortar seus custos, elas cortam a comunicação interna, elas cortam o endomarketing, elas cortam o TI, reduzindo os custos, né? Ao invés de pensar na estrutura toda para fazer a empresa alavancar. E o que muda na rotina do empresário quando ele tem essa terceirização de suporte? Então, ele passa a focar somente no negócio dele, ele deixa de ser o bombeiro da empresa, ele deixa de focar em problemas. Ele deixa os problemas com quem realmente sabe fazer. Quando você contrata uma empresa especializada em gestão de infraestrutura, ele deixa de ser o bombeiro. Eu não vou me preocupar com o servidor que parou, ou com a tentativa de invasão, porque eu contratei uma empresa especialista nisso e ela vai cuidar. O meu negócio, se o meu negócio é a administração de condomínio, eu vou cuidar do que eu sei fazer. Mas hoje a MPA, ela está dentro das empresas com pessoas sublocadas nesses locais, ou vocês conseguem atender a nível Brasil, a longa distância, online? Como é que é? Então, o nosso modelo de contrato, tá, ele pode ser com body shop, onde a gente aloca profissional dentro de algumas empresas. Por exemplo, nós temos profissional alocado no Porto de Niterói, que é um grande cliente, a Nitshore, e nós também fazemos atendimento presencial e atendimento remoto, né? Como é que funciona a estrutura de atendimento? Quando o cliente fecha o contrato com a gente, a gente instala dentro da infraestrutura dele agentes que monitoram a infraestrutura deles, mostram para a gente, dá um diagnóstico da gente de como está a infraestrutura deles, se ela está vulnerável ou não. Há possibilidade do usuário abrir um chamado quando tem um problema e a gente verificar, antes de abrir um problema, se existe aquele problema naquela infraestrutura. Sim, você falou bastante sobre infraestrutura, mas como é que se pensa hoje infraestrutura de nuvem? Posso deixar aí o Renato perguntar? Manda pra gente, Menezes. A infraestrutura de nuvem basicamente é aquilo que a gente tem local hoje. Eu normalmente vou pegar uma empresa média, tá? A gente tem servidores, tem sistemas, tem máquinas trabalhando no desktop. Você pode pegar tudo isso que é um custo local e agregar isso dentro da nuvem. Você pode ter servidores na nuvem, você só tem só o acesso web. Isso te dá segurança, né? Te dá um backup, te dá segurança, te dá acesso. Você pode acessar essa estrutura de qualquer lugar do mundo, tendo internet. No local, normalmente, você não acessa. Lógico, existem ferramentas que você consegue fazer esse acesso ao local, um VPN, por exemplo. Mas na nuvem você tem toda uma segurança compartilhada, né? O provedor tem uma parte da segurança da infra e você tem a parte de segurança dos acessos. Certo. Mas hoje em dia pensar nisso já é muita modernidade, modismo, ou isso já pode ser pensado como uma possibilidade de ganho financeiro? Sim, sim. Quem está indo para a nuvem hoje em dia consegue reduzir bastante seus custos, porque vamos dar um exemplo de Rio de Janeiro. Quando você monta um data center no Rio de Janeiro, pequeno que seja, você tem que calcular eletricidade, metro quadrado, profissional alocado para tomar conta dessa infraestrutura. Na nuvem, isso tudo pode ser remoto. Você não precisa ter um metro quadrado, que é caro no Rio de Janeiro, para deixar parado ali para ter um servidor. Você pode ter isso na nuvem. O profissional pode trabalhar remotamente, você não precisa ter um profissional alocado para cuidar dessa infra. Então, tudo bem pensado consegue sim reduzir bastante os custos. Bacana. Muito interessante a gente começar a entender mais sobre isso e ver o quanto a gente precisa, né, até para se organizar. Mas o que acontece quando as empresas não têm esse backup e um backup confiável hoje? É um risco. Sim. Né? A gente tem histórico aí de empresas, grandes empresas. Eu posso citar aí, por exemplo, a Americana, que teve sua operação parada recentemente. É uma empresa de call center chamada Atento, que em 2021 teve sua
o seu negócio, na sua atividade paralisada por uma invasão hacker e automaticamente descobriram que o backup estava desatualizado e para subir a operação acabou demorando mais do que o previsto, né? Atrapalhou muito a operação. Ela é uma empresa multinacional, com operação no Brasil e atrapalhou a operação dela no Brasil, que tinha contratos com grandes clientes. Ou seja, colocando a empresa até a risco de quebrar, né? Talvez não tenha quebrado porque ela tem ela é um braço, né, de uma empresa internacional aqui no Brasil. Certo. O que você identifica como a maior ameaça digital hoje para as empresas de qualquer porte? A maior ameaça digital hoje é a perda de dados, é a possibilidade da empresa perder os seus dados, né? Dados confiáveis, dados cadastrais da empresa e também os dados dos clientes. Esses dados serem vazados para que dê a possibilidade de hackers de golpe no mercado. Certamente é a perda de dados dela e do cliente. Isso afeta a reputação da empresa, afeta o faturamento da empresa e pode ser que leve a empresa até o falimento. Ô Menezes, você tem alguma coisa complementar relacionada a isso? Sim, falando um pouco mais sobre a questão de segurança, né? Segurança não são só sistemas, segurança é cultura, né? Uma empresa, principalmente as empresas grandes, já aprenderam isso e entendem que segurança é cultura. Você educando o seu profissional internamente, eles são menos suscetíveis a ataques. Sim. Por exemplo, 83%, a maioria, mais do que 80%, dos ataques a empresas vêm através de profissionais que não estão bem qualificados sobre segurança e não têm esse entendimento. Então, é uma senha que ele coloca fraca, é uma senha que ele anota em algum lugar, é a senha pessoal dele que ele usa dentro da infraestrutura da empresa. Então, quando vaza a senha pessoal, automaticamente vaza a senha da empresa. Então, essa educação, políticas e cultura dentro da empresa que melhoram muito essa segurança. E aí a gente tem aqui alguns fatores e fontes dos dados que é super importante a gente entender como esses profissionais, como é que funciona. A gente trouxe aqui anotadinho para não deixar escapar nada. Os erros humanos, o phishing e engenharia social. Vamos começar por esses dois. O que se pode pensar e entender a respeito desses dois fatores? É o que diz a Stanford, que 88% das violações são por conta desses fatores. Já a JumpCloud fala que mais de 75% dos ataques começam com e-mail de phishing e cerca de 42% das organizações relatam que incidentes de phishing aconteceram em 2024. O que se pode entender sobre engenharia social e essa questão do phishing? E o que seria esse termo, né? A engenharia social, basicamente, o hacker, né? Ele vai entender, por exemplo, ele tem um diretor de uma empresa e ele quer atacar aquela empresa. Então, às vezes, ele não vai conseguir atacar a empresa porque a empresa tem bastante segurança. Então, o que ele faz? Ele faz um estudo dos diretores, dos CEOs, vida pessoal, Instagram, e-mail, se tem alguma coisa vazada na Deep Web, e tenta acessar pelo conhecimento dessa engenharia social dessa pessoa, se ele vai conseguir esse acesso por essa pessoa. Os costumes que ela tem na internet e tudo mais. Certo, muito interessante a gente até, inclusive, ficar de olho para a gente começar a se policiar. Data de aniversário, nome de filho, data de aniversário do filho, tudo isso... Qualquer dado pessoal seu que está vazado na internet pode ser usado contra você. Gera-se uma combinação para que eles montem possíveis senhas através de robô para entrar, por exemplo, no servidor. E aí a utilização da IA para provocar essas atitudes de malware, que se chama? Isso, é isso? Isso. Né? Os malwares, segundo aqui a fonte da JumpCloud, 90% ela é responsável por essas invasões, né? Por esses riscos que chegam às empresas. Então, várias empresas não tratam segurança como deveriam tratar. Por exemplo, geralmente quando a gente fecha contrato com as empresas, a gente orienta, por exemplo, quando o funcionário estiver acessando a rede de fora, que ele só acesse com a máquina oficial da empresa, que foi verificada, foi revisada pela MPA. Porque se for, por exemplo, uma máquina pessoal, a gente não sabe se ela tem antivírus, a gente não sabe se ela tem, por exemplo, um vírus já instalado na máquina. Quando ele acessar, por exemplo, de uma máquina pessoal a rede da empresa, a possibilidade de ter uma invasão
é muito grande. Então, várias empresas hoje trabalham com um sistema remoto, ou seja, o funcionário trabalha um período Home office. home office e o outro local, né? Então, nesse processo que ele está home office, ele precisa utilizar máquinas revisadas e máquinas da empresa. Porque se ele usar qualquer dispositivo que não esteja realmente assim, trabalhado ali, feito manutenção pela MPA, por exemplo, que é o que a gente faz com os clientes, a possibilidade muito grande de invasão via máquina pessoal. Isso funciona também para as pequenas empresas que ainda não têm uma rede instalada, mas que utilizam um drive de Google, por exemplo, para armazenamento dos seus backups? Então, o Drive é uma ferramenta de backup ótima. O problema não é a ferramenta em si, o problema é o seu uso. Por exemplo, para uso pessoal, se você misturar pessoal e profissional, pode ter sim um problema. Sim. Se você usa só para profissional e você tem critérios de senha, de acesso, não compartilha com qualquer um, não deixa pastas públicas abertas, se você tem toda uma política de uso, funciona também. Certo. Mas o recomendado é você ter uma estrutura profissional. Sim. E aí a gente entra nesse outro fator, que é os sistemas desatualizados e vulnerabilidades. Segundo a ASEE, mais de 30 mil novas vulnerabilidades de segurança foram identificadas em 2024 também, com um aumento de 17% em relação ao ano anterior. O que se pode comprovar a nível de experiência e bagagem da MPA hoje com relação a esses dados? Então, hoje em dia não adianta só você ficar olhando, você tem que ser preditivo, né? O problema vai aparecer antes mesmo de estourar a bomba na mão do usuário. Então a gente já tem que entrar com a solução. Às vezes a empresa já avisa um dia antes, vamos lançar uma atualização de correção por causa disso, disso, disso. E o usuário simples não tem esse conhecimento. A MPA, por exemplo, como uma empresa que já está nesse mercado há muito tempo, a gente recebe essas informações primeiro e já aplicamos as correções antes mesmo de possíveis ataques ou invasões nessas máquinas. Bom, aqui nesse último fator, o nome é até bonito, mas eu acredito que não seja nada positivo. Ransomware. O que é isso? É um vírus. Ransomware é um sistema, né? Vamos colocar dessa forma. É um sistema que um hacker invade a sua máquina, um servidor, provavelmente, uma empresa, vamos falar de empresa. Ele invade, ele criptografa todos os dados. Ou seja, os dados estão ali, mas não estão mais acessíveis. Então, ele pede um resgate para te dar uma senha para você poder voltar a acessar os arquivos de novo. Então, esse é o principal ataque mundial hoje em dia, né? O hacker, quando consegue entrar na sua infra, normalmente ele vai criptografar ela, que é usando o ransom, para poder te pedir um resgate. Se você tendo um backup, você não precisa pagar resgate. Formata tudo, começa tudo, restaura os backups, está tudo funcionando. Agora, se você não tem um backup... Mesmo assim, Luana, o ideal é não pagar. Assim, é não pegar o ransomware. É não pegar. Recomenda-se que você não pegue o ransomware. Ou seja, se você isso aparece como um pop-up na sua tela? Fica na tela pedindo a carteira digital da criptomoeda dele, pedindo um resgate. Se aparecer na sua tela, o nome é lindo, mas não clique. Que é a dica dos especialistas. Bom. Aí por isso a importância de se ter uma empresa que faz toda a gestão de infraestrutura, que monitora a infraestrutura, a rede do cliente. Ou seja, para evitar justamente que pegue, que esse sistema entre na rede e criptografe os dados. E aí seria só transtorno. Imagino. Diante de toda essa tecnologia, antivírus ainda é suficiente para 2026? Não. Antivírus é só uma camada de proteção, né? Hoje em dia temos firewalls que, por exemplo, tem 7 camadas de proteção. Fazendo aqui uma analogia para os telespectadores entenderem melhor, finge que existe uma porta e tem um segurança nessa porta. Você vai entrar alguém nessa sua sala. Com uma camada de proteção, a pessoa só vai olhar, vai perguntar, é você? E vai deixar entrar. Com 7 camadas de proteção, ela vai perguntar, é você? Me dá sua identidade, quero ver sua biometria, seu rosto, sua face, vou te revistar depois que eu te coloco para dentro. Então, levando para a área de informática é a mesma coisa. O dado que está vindo da internet para dentro da sua infra só vai passar depois de ser verificado por essas 7 camadas de proteção, no mínimo, né? Então, o antivírus é importante, mas é só uma camada de proteção. Bate-papo super educativo, super necessário. Renato, por favor, volte mais vezes para trazer mais Renatos, para trazer mais atualizações para a gente, por favor. Pode deixar.
Como o suporte impacta diretamente na produtividade do time? E aí eu quero ouvir de vocês dois a respeito dessa questão. Então, Luana, você tem esse estúdio lindo aqui, onde tem várias pessoas trabalhando. Imagine você trabalhando com computadores lentos, sistemas desatualizados. Como é que você ia ganhar produtividade? Como é que seus funcionários, por exemplo, seus colaboradores iriam vir trabalhar, estariam satisfeitos, por exemplo? Então, assim, quando você tem uma estrutura de suporte organizada, onde você identifica para o seu cliente o que realmente ele pode melhorar, entendeu? Você aumenta a produtividade da empresa, você diminui o turnover, por exemplo, assim, o funcionário ele vai vir trabalhar satisfeito, ou se for lento, né, se for uma infra desatualizada, insatisfeito, ele vai pedir demissão, vai para outra empresa, e isso gera muito custo para a empresa. Agora eu quero tirar uma dúvida pessoal assim. A nível de empresas que trabalham, por exemplo, com audiovisual e que tem muita demanda de arquivos pesados para baixar, para editar, este podcast, por exemplo, está aqui sendo captado pelos nossos cinegrafistas, Matheus e Carol, que estão aqui nos bastidores, e passado esse momento, ele vai para uma ilha de edição para que outros profissionais consigam editar este material. O que tem mais produtividade? Um notebook desses que a gente compra numa festa, numa loja dessas que a gente conhece hoje em dia, ou a montagem de um computador mais preparado por aquilo, né? Que hoje em dia são aquelas máquinas enormes e que a gente, enquanto empresas modernas, tenta não utilizar. Mas o que é mais produtivo? E a nível de segurança também tecnológica, os notebooks para os computadores PC, os físicos, tem diferença a nível de segurança ou não? Não tem nada a ver. Pergunta de leiga aqui, tá? Tá, eu vou responder sobre a questão das máquinas, depois o Menezes fala sobre segurança. Eu posso te garantir que as máquinas que são compradas hoje em lojas tipo Fast, Casas Bahias, Ponto Frio, nem sei se existe mais a loja, elas são completamente diferentes das máquinas que são compradas no próprio distribuidor, no próprio fabricante. As máquinas que são vendidas no varejo, elas são máquinas para durar menos tempo, entendeu? Elas são máquinas que você vai comprar e daqui a 2, 3 anos elas vão ficar obsoletas. Elas são mais baratas, inclusive. As que são compradas no distribuidor, via fabricante, elas são máquinas que a composição das peças, elas são mais duráveis, ou seja, são um pouco mais caras, mas você ganha mais tempo, e aí na troca, né? No momento em que ela vai se tornar obsoleta. E aí, com essa possibilidade de você ir adaptando peças, trocando uma placa ou outra. Isso, então, esse é o trabalho que a gente faz, né? Durante o contrato, a gente identifica possíveis problemas na máquina, a gente precisa tornar a máquina um pouco melhor, né? A máquina um pouco mais rápida. O que pode fazer para que isso aconteça? A gente vai aumentar a memória, a gente vai trocar o HD por um SSD, a gente vai formatar, por exemplo, falando questões mais básicas, né? Pequenas empresas também precisam de MSP e MSSP. Mas antes de você responder para mim, Menezes, o que é esse termo? Uma está ligada a serviço e outra está ligada a segurança. É o que o meu xaraga já falou, né? A questão aqui o empresário precisa ficar perdendo tempo ele tomando conta disso, ou a gente tem uma empresa que pode tomar conta dessa infraestrutura para ele? Sim. O que eu mais ouço, Luana, de empresas pequenas, é assim, cara, eu não tenho dinheiro, TI, gestão de infraestrutura é para grande empresa. Eu acho mais do que nunca, empresa pequena precisa até mais do que empresa grande. Porque empresa grande, ele tem fluxo de caixa, ele tem material humano sobrando às vezes para poder trabalhar ali na sua infraestrutura. Uma empresa pequena, quando ela, por exemplo, tem algum problema, parar 2 dias pode ser o fim dela, por exemplo, da atividade. Então, uma empresa pequena, ela sim precisa de contratar uma empresa que faça gestão da sua infraestrutura, que cuide da sua infra. Sim.
No avanço da tecnologia, na IA, 2026 vai exigir mudanças no comportamento das empresas, pensando-se nessa questão? Já, já, já é presente, né? No 26, no 25 também, né? Eles podem até falar. Quem não começou já está muito para trás. Pois é. A IA já é uma realidade, Verdade. tanto para produção também, quanto para, voltando na questão de segurança, quanto para ataques. Tanto para se proteger e também é uma ferramenta que está sendo muito usada para atacar também. Então, quem tá pensando que ainda vai chegar o momento da IA, está muito atrasado, que a IA já chegou há muito tempo. Muito tempo. Já chegou, né? E aí a gente está falando de menos falha, mais assertividade, mais velocidade, mais segurança, mais automação. E é importante a gente falar que TI, claro, uma empresa de TI séria e comprometida, pontual, em estar ali presente atendendo o cliente e não apagando seus respectivos incêndios, é hoje indispensável, né? Locação de TI é uma escolha inteligente e estratégica para a empresa? Pode-se pensar assim? Pode-se pensar assim. Imagine hoje uma empresa que tem a sua infraestrutura hoje desatualizada e ela está sem capital de giro para poder fazer investimento para trocar os seus equipamentos. Hoje, a infra dela, os equipamentos não atendem mais às suas necessidades. A gente vê um avanço muito grande das tecnologias e as máquinas hoje elas não suportam mais. Então, Luana, hoje alugar talvez seja uma solução mais inteligente para as empresas pequenas. Por quê? Porque ela preserva seu capital de giro. Imagina uma empresa que precisa hoje atualizar todo o seu parque de máquinas, ou seja, o parque de máquinas dela, de infra, não atende mais às suas necessidades, né? Não atende mais às necessidades do seu negócio, entendeu? Quando aluga, ela preserva o capital de giro dela. Entendeu? Então, ela não precisa fazer um investimento muito alto na compra de computadores, ela provisiona um pagamento mensal e junto com os computadores, por exemplo, ela tem suporte, ela tem os insumos, por exemplo, já vem com Windows, já vem com Office, por exemplo, então ela não precisa gastar dinheiro comprando licença de software. Sabe que eu estou conversando com você aqui, eu tô me sentindo aliviada em estar aprendendo tudo isso? Segura! Porque hoje em dia, nesse modelo de trabalho híbrido, né, onde o profissional aí trabalha parte na empresa e parte em casa, e tem que levar o equipamento, o notebook para casa, ou o smartphone, por exemplo, corre o risco dele ser roubado, por exemplo. E com essa possibilidade, estando no seguro, o seguro cobre todos os custos. Então, é um investimento de fato inteligente. Mas aí quando você fala assim de investimento, esse investimento é comparável a quê hoje? A um seguro de um veículo que se paga parcelas ali mensais? A um seguro de vida? Só para que a gente comece a ter uma estimativa. Talvez um seguro residencial. Para que pequenas empresas possam começar a sonhar com isso, né? Talvez um seguro residencial, por exemplo, dando aqui em ordem de grandeza, um computador hoje aí que você aluga por R$220 mensal, você paga um seguro de R$30 por mês. Uau! É um investimento. Se você parar para pensar quanto que a gente gasta de coisas supérfluas, besteira, no dia a dia, você bota na ponta do lápis, você está pagando a garantia de um negócio que é a sua ferramenta de trabalho, né? É verdade, Bom, pensar em custo quando se fala em tecnologia, jamais, hein, gente? Por favor. Investimento. Quais são as principais transformações que a gente consegue ter com esse modelo? Aí são várias. Por exemplo, quando opta-se por alugar, a empresa ela pode abater o investimento dela no imposto de renda. Quase ninguém sabe disso, entendeu? Quando você tem, por exemplo, um bom contador, como o nosso amigo Roberto Mansur. Aí, ó, Recall Ledger. Acessa lá no Instagram do Roberto. Mansur, vou botar na conta. Aí, ó. Não, mas aí a rede está patrocinando. Vale a propaganda, né? Tá liberado. Então, ele identifica esse contrato de locação, ele coloca, por exemplo, na declaração do imposto de renda, a possibilidade de retorno de até 34% do que foi investido na locação, como dedução de imposto de renda.
uma das vantagens, Sim, tá? sim. Outra vantagem, por exemplo, é ter o suporte à máquina já incluso na locação. Sim, super interessante. Quero ouvir aqui, nosso podcast já está caminhando para o final, embora esse assunto seja muito rico e muito necessário para toda e qualquer empresa, até para a pessoa física mesmo, né? Para nós, né, usuários de tecnologia, de informática. Qual o recado final que vocês deixam para quem ainda está adiando esse investimento? Ribeiro e Menezes. Então, hoje investir em TI não é custo, é investimento. Então, quem está investindo primeiro corre menos risco de ter prejuízos, de ter problemas e alavanca mais rápido os seus negócios, né? Luana, a pergunta é se eu preciso investir em TI, quanto de prejuízo eu estou disposto a assumir sem investir em TI? Essa é a pergunta. Bom, então fica aí essa pergunta que fica no ar para você, internauta aí que está assistindo a gente, pensar, tá? E para você que já está pensando, e para você que já está absorvendo essa cultura, Renato, deixa aqui os contatos da MPA para quem quiser consultar, trocar uma ideia com você, né? Ter esse momento de consultoria, ter a adesão desse serviço que é indispensável. Manda aí para gente. Então, você pode encontrar a gente na internet, né, no site mpasoluções.com.br ou nas redes sociais, né, Instagram, Facebook, LinkedIn, mpa.tech, @mpa.tech. Você encontra a gente nessas redes sociais também. E o seu telefone de contato? Então, você pode também achar a MPA no telefone 2711 4780. Bom, vou deixar para vocês aqui na tela. Quero agradecer esse bate-papo, essa troca aqui. Ribeiro, obrigada mais uma vez. Obrigada, Menezes, pela presença, por tudo. Bom, o nosso 7º episódio já vai chegando ao fim, mas esse bate-papo pode continuar. Bota aqui nos comentários o que você achou, manda pergunta para os especialistas que no inbox eles respondem lá para você. Tá bom? Foi um prazer estar aqui mais uma vez conduzindo esse bate-papo. Obrigada, Conexão Rede Petro e Rede Petro RJ. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau.